Saudações acadêmicas, chamo-me Sheila Raul, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, e hoje eu vou falar da norma 15, recursos minerais. A norma 15 é a norma que regula a contabilidade das empresas que exploram minas. Estamos a falar da Vale em Moatize, da Kenmar em Moma. Também estamos a falar da Sasol em Mbane. Essa norma diz como elas devem registrar os gastos com pesquisa, exploração e fecho da mina. Estabelecer o tratamento contabilístico da exploração e avaliação de recursos minerais. Tratamento contabilístico quer dizer como registrar na contabilidade. Exploração e avaliação são as primeiras fases de uma mina. É quando a empresa ainda está à procura do minério. Por exemplo, a empresa gastou 50 milhões a furar o solo em Tete para ver se tem carvão. Esse gasto vai para onde? Esse gasto vai para o gasto do ano ou mesmo para o ativo. A norma 15 responde que na fase de exploração é gasto. Então, nós não podemos ativar para dizer que não vai para o ativo, porque é um gasto. Essa norma diz que enquanto só estás a procurar minério, tudo o que gastas é prejuízo. Só quando encontras e decides avançar é que começas a ativar. Definir critérios de reconhecimento, mensuração, imparidade e divulgação. Reconhecimento quer dizer que, por exemplo, gastei 10 milhões em sondagens. Posso meter como ativo? A norma diz que se ainda estás na pesquisa, não podes meter no ativo porque é um gasto. No slide anterior vimos que a norma regula a contabilidade das minas, mas a norma 15 tem 3 exigências específicas que toda empresa mineira tem de cumprir. A norma exige a avaliação de imparidade dos ativos de exploração e avaliação. Ativos de exploração e avaliação são os gastos que a empresa consegue ativar. Lembra, na fase de pesquisa é tudo gasto, mas se passas para desenvolvimento, começas a ativar licenças, estudos, furo. E imparidade quer dizer perda de valor. A mina pode deixar de valer o que custou. Um exemplo prático, a empresa gastou 100 milhões a desenvolver uma mina em Tete e ativou esse valor, mas o preço do carvão caiu muito no mercado internacional. Agora a mina só vale 60 milhões. Essa norma exige que tens de testar sempre se os teus ativos de mina ainda valem o que está no balanço. Se não valem, tens de reconhecer perda. Reconhecimento de perdas por imparidade. Se na avaliação descobres que a mina desvalorizou, tens de registrar já a perda. Antes de entrar nos detalhes, temos que saber onde a norma 15 se aplica. Ela não regula toda a contabilidade de uma empresa mineira. Ela só pega numa parte específica. Aplica-se aos dispêndios com exploração e avaliação de recursos minerais. Dispêndios são gastos, dinheiro que sai. E exploração e avaliação, podemos dizer que é a fase de procurar e confiar se há um minério. Momento em que a norma 15 para.
Quando a norma, quando uma empresa já provou que o mineiro existe e é viável e decide avançar para construir a mina, aí acabou a exploração e a avaliação. A partir daí já e é desenvolvimento e entra numa outra norma que não seja essa. Não abrange outros aspectos contabilísticos. A norma 15 não trata da mina depois de estar a funcionar. Usa-se a norma 15 para todos os gastos, desde que começas a procurar até provares que a mina é viável. Depois que a mina entra em produção ou para comprar caminhões, pagar salários de operação, usa as normas normais. A norma não se aplica a gastos antes da obtenção dos direitos de exploração. Direitos de exploração é quando é o mesmo que licença do governo para procurar minério. Em Moçambique é o DUAT. Por exemplo, a empresa ainda nem pediu licença, mas já gastou 5 milhões com um estudo geral de mapas de satélites de toda a província de Tete para decidir onde pedir a licença. Esse gasto de 5 milhões não entra na norma 15, porque a norma 15 só começa a contar depois de teres direito legal de mexer naquela terra. Antes disso, é gasto normal. Vai direto para o DR, a demonstração de resultados como gasto de prospecção geral. Após a demonstração da viabilidade técnica e econômica. Viabilidade técnica é o mesmo que provamos que o mineiro existe e que dá para tirar com a tecnologia que temos. E a viabilidade econômica é tipo provarmos que dá lucro. Reconhecimento dos ativos. Os ativos de exploração e avaliação devem seguir as políticas contabilísticas previstas na norma 4. É provável que a empresa receba benefícios econômicos futuros. A segunda condição é o custo pode ser mensurado com fiabilidade. Devem ser reconhecidos de forma consistente. Consistente é se escolheste um caminho, mantém nesse caminho para sempre. Por exemplo, a empresa tem 3 projetos de mina, Tete, Niassa e Zambeze. No projeto de Tete, decidiste que vais ativar todos os gastos com sondagens. Então, no projeto Niassa e Zambeze, tens de fazer igual. Não podes em Tete ativar e em Niassa mandar tudo para o gasto porque deu prejuízo. Porque para quem lê as contas pode comparar. Se cada mina usa uma regra diferente, o balanço fica, fica, fica meio que não verdadeiro. Mensuração inicial. Os ativos de exploração e avaliação são mensurados pelo custo. Mensurar é o mesmo que medir, dar valor pelo custo. Não, mensurar eu dizia que é o mesmo que medir, dar valor. E quando dizemos pelo custo, queremos dizer soma tudo que gastaste e podes provar com a fatura. Tens que ter a fatura para provar. E custos
O custo representa a base inicial de reconhecimento. Base inicial é o ponto de partida. Esse, por exemplo, o valor por exemplo, 40 milhões é o valor que vai ficar no balanço. É o ponto de partida. E a partir desses dois pode acontecer a imparidade e também pode acontecer a reclassificação. A imparidade seria se descobres que a mina não vale um valor que estimaste e nesse caso reconheces perda, o custo baixa. A reclassificação seria se a mina dá certo e avançar para a produção. Tiras esse valor daqui e levas para as minas em desenvolvimento na outra norma, mas levas pelo mesmo valor de que estimaste. Elementos do custo. Temos direitos de exploração ou concessão. É o dinheiro que pagas ao Estado para ter o direito de procurar mineiro naquela terra. Estudos topográficos, geológicos e geofísicos são os estudos para mapear o terreno e ver onde o mineiro pode estar. Perfuração é o custo dos furos, é o custo dos furos e é a parte mais essencial. Tubagem é quando fazes o furo, tens de meter tubos para o furo não desabar. É o revestimento do furo. Testes. Depois de tirar a amostra, mandas para o laboratório para testar. Avaliações e viabilidade técnica e econômica. É o estudo final. Juntas tudo, os furos, os testes, os mapas e fazes as contas. Se dá para tirar, se dá lucro e etc. Todos esses 6 elementos têm uma coisa em comum, que são gastos diretos. Gastos não incluídos. Neste caso, tipos de gastos que nunca entram, mesmo que a empresa seja mineira. Primeiro, gastos da fase de desenvolvimento mineral. Por exemplo, remover a terra de cima para chegar ao carvão. Construir a estrada. E também comprar escavadoras, caminhões e perfuradas. Temos custos posteriores à demonstração de viabilidade. Viabilidade econômica é o mesmo que dizer estudo final dessa mina, dá lucro. É o mesmo que uma avaliação. No dia que o Conselho aprova o estudo da viabilidade, a norma 15 fecha. Por exemplo, dia 10 de janeiro, aprovaram a viabilidade da mina de grafite em Cabo Delgado. Dia 11 de janeiro, pagaste 20 milhões para contratar mais geólogos para trabalhar
o plano de Lavra. Esses 20 milhões já não são a norma 11, porque a viabilidade já foi provada no dia 10. Agora já é a fase de desenvolvimento. Usa a outra norma. Obrigações de remoção e restauro devem seguir a norma 24. A remoção está no fim da vida da mina. A lei obriga a emprestar, a tapar os buracos, plantar árvores, limpar a areia, limpar a área, neste caso. E isso custa um valor, é um investimento. Mensuração posterior. Já vimos que a mensuração inicial é pelo custo. Agora a norma diz que depois de reconhecer o ativo, a empresa tem que escolher como vai tratar esse ativo daqui para frente. Temos dois modelos que são modelo de custo. É o mais simples, é o mais usado na prática em Moçambique. O ativo fica no balanço pelo valor que custou, somente se tiver alguma perda. Modelo de revalorização. Aqui a norma permite atualizar o valor para o justo valor, ou seja, valor de mercado. Mas atenção, na prática ninguém usa esse modelo para ativos de exploração. Isso porque vou dar um exemplo prático. Para revalorizar, tens de provar o justo valor com fiabilidade. Mas na fase de pesquisa, tu nem sabes se tem mineiro direto, se tem mineiro com certeza. Como é que tu vais dizer que o teu ativo vale 100 milhões hoje? Não tem mercado ativo para direito de pesquisa em TED. Por isso mesmo que a norma 15 permite que os auditores não aceitam. Escolher deve ser consistente. A escolha deve ser consistente com a classificação do ativo. Consistente é o mesmo que já falamos. A classificação do ativo, tu classificaste esse gasto como ativo intangível ou tangível. A norma 15 diz que tratas o ativo de exploração como intangível, usas as regras da norma 4. Se tratas como tangível, usas as regras da norma 5. E reclassificação. Até agora vimos como reconhecer e medir o ativo de exploração, mas a norma também obriga a classificar esse ativo. E o mais importante, diz quando é que tens que tirar ele da norma 15. Tangíveis, equipamentos, plataformas. Tangível pode tocar, são coisas físicas que usaste na pesquisa. Intangíveis
licenças e concessões. O intangível não pode tocar, são direitos. Um exemplo, a licença de pesquisa do INAME, que custou 100 milhões, os estudos geológicos, que custam 8 milhões, os gastos com testes de laboratório, que custam 4 milhões. Não podes pegar na licença, não podes tocar no estudo, não estão, como é que é? Estão intangíveis e na prática 80% do ativo de exploração é intangível. Por exemplo, a empresa tem que escolher uma política ou classifica tudo como intangível por defeito ou separa. O importante é ser consistente. Os ativos devem ser testados quando tiverem ou quando existirem indícios de perda de valor. O teste de imparidade. O teste de imparidade, tu comparas duas coisas que são o valor contabilístico e o valor recuperável. O valor contabilístico seria quanto está no teu balanço. E o valor recuperável é quanto vais conseguir recuperar desse ativo. Expiração de concessão. A tua licença de INAME tinha validade de 3 anos. Expirou e o governo não renovou. Temos a ausência de investimentos futuros. A empresa decidiu que, por exemplo, não vamos meter mais dinheiro nessa mina. Paramos o projeto. Descobertas não rentáveis. Furaste, tentaste e o resultado. Tem mineiro, mas é pouco ou é de má qualidade. Não dá lucro. Impossibilidade de recuperação do investimento. É um indício no geral. O preço caiu, vieram crises e o governo teve que mudar a lei. Depois de reconhecer, medir, classificar e testar em paridade, a norma 15 ainda exige transparência. Tens de divulgar informação para quem lê as contas, entender o risco da tua exploração. Políticas contabilísticas adotadas. Políticas contabilísticas, mesmo que as regras que a empresa escolheu, são as regras que a empresa escolhe para funcionar. Valores de ativos passivos, rendimentos e gastos. Fluxo de caixa relacionados com exploração e avaliação. Demonstração dos fluxos de caixa. Teste de separar quanto dinheiro saiu. Só para pesquisa. E até está por fim a minha apresentação. Espero que tenha feito perceber.